Oi pessoal, que tal aprender a fazer essa boina, que aqui tá num tamanho infantil, num tamanho adulto, sendo que a receita é a mesma, a gente só vai mudar o tamanho da agulha e a espessura do fio. Vamos fazer essa aula? Para esse tamanho infantil aqui, eu usei o fio Premier, que é um fio mais fino, e uma agulha 4,5 milímetros. E para um tamanho adulto, eu vou usar o fio Urbano, que é um fio bem mais grosso, e uma agulha de tricô tamanho 8 milímetros. Então eu coloquei aqui na agulha 8, 38 pontos, que a gente vai trabalhar da seguinte forma. Não se preocupem que a receita vai estar no box de informação toda escrita bem certinho ali embaixo, tá? Então, primeira carreira, borda, 6 pontos tricô, dois pontos juntos em meia, e aí a carreira em meia, até o penúltimo ponto. Esse gorro vocês podem alterar o tamanho, a sua boina, conforme vocês quiserem, tá? Se quiserem mais alto, podem fazer mais pontos aqui nesse espaço, a critério de vocês, até porque dependendo do fio vai poder mudar o tamanho que vocês querem que fique. Então, vocês viram que a gente diminuiu um ponto ali no início da carreira, né? Botando 2 pontos juntos. Eu não posso diminuir a quantidade de pontos, tá? Então, o que vai acontecer agora? No meu penúltimo ponto, eu vou fazer um aumento. Nessa primeira carreira, eu vou fazer o aumento dessa forma. Um ponto meia pego por trás e um ponto meia pego pela frente. Ó, então, 2 pontos no mesmo ponto. E o meu último ponto eu passo sem fazer. Vou virar e vou trabalhar em meia 24 pontos. Vinte e quatro pontos meia depois do borda, tá? Então é borda, 24 meias. E os últimos 6 em tricô. Essa carreira que eu tô fazendo aqui é a carreira do detalhe, que vai ficar uma carreirinha em tricô pro lado de fora, o detalhezinho. É essa carreira aqui que eu faço ela em meia. Ó, 2, 4, 6. Os 6 últimos, aqui no caso, serão em tricô. Três, 4, 5, 6, o último ponto sem fazer. Vou virar e vou para minha terceira carreira. Minha terceira carreira é o borda, 6 pontos tricô, sempre no início e no final da carreira, no início da carreira do direito, no final da carreira do avesso, nós vamos ter 6 tricôs, tá? Agora aqui eu vou fazer de novo o que eu fiz na primeira carreira. 2 pontos juntos em meia. E vou trabalhar em meia até o penúltimo ponto. Lisandra, pra que isso? Isso aqui é o que vai dar o efeito dessa boina, tá? Ela vai ficar meio enviesada. O que dá esse efeito é justamente isso. Diminuir no início e aumentar no final da carreira para ter esse efeito. De novo, quando chegar lá no penúltimo, um aumento, tá? Fora isso, é tudo meia normalzinho. Aqui, mais um. E o próximo. Esse aqui eu já tenho uma carreira feita, então eu vou pegar a barriguinha aqui do meu ponto, vou botar na agulha, vou trabalhar como aumento e vou trabalhar meu ponto, tá? E passo o último ponto sem fazer. Agora a quarta carreira é toda em tricô. Todinha ela em tricô.
E a obra não para. Se vocês escutarem um barulhinho de obra aí no fundo, gente, é porque aqui na vizinhança tá tendo obra, tá? Eu gravo em casa, então isso acontece. A gente tenta com que não aconteça, mas nem sempre dá certo. Não deve ser uma exclusividade minha isso. Quarta carreira. Ó. Agora cheguei nos 6 últimos, também vão ser em tricô. Depois que vocês entenderem o processo, vocês vão ver que ela é bem fácil de fazer. Tá? E não tem como errar. Fazendo lá pela receitinha, bem tranquilinho. Ó, então eu tenho aqui uma carreira em meia, a carreirinha em tricô, que é a do desenho, e mais 2 carreiras em meia. Agora eu vou fazer mais uma em meia. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto é o borda, 6 pontos tricô. E aí, de novo, 2 juntos. E o meia até o penúltimo ponto. Então, isso é uma coisa que vocês podem gravar. Se eu tô do lado direito do meu trabalho, eu vou ter 6 tricôs, 2 juntos em meia, toda a carreira em meia, e lá no meu penúltimo ponto eu faço um aumento, tá? Então, por aí vocês já têm uma ideia para não esquecer. O avesso que vai mudar um pouquinho, mas o direito é sempre igual. E aí vocês vão ver que é bem facinho de fazer. Ó, cheguei de novo, lá no meu penúltimo ponto, levanto a perninha do ponto de baixo, boto na agulha, trabalho e trabalho o ponto. Avesso. E a última carreira do motivo, porque daí agora começa a fechar o motivo. Cada motivo são 6 carreiras, então todo em tricô de novo. Tá? Todinho em tricô para fechar o primeiro motivo. Como a gente está trabalhando lateral, o que eu preciso? Eu preciso ter a medida da cabeça, da circunferência. Tem uma tabela? Tem na internet uma tabela com vários tamanhos. O ideal é que se faça bem justa, porque ele sempre cede um pouco. Ou então mede a cabeça de para quem tu vai fazer a touca, né, o gorro. E faz bem justinho, que daí ele fica certinho. Como tem a tendência da malaciada, né? Tá, os 6 últimos em tricô. Aqui. E eu passo meu último ponto. Então, esse aqui é a minha repetição. Ó, vocês vão ver que ele tá atravessando, ó. Tá, ó, ele tá indo pra lá e aqui também da mesma forma. Eu comecei aqui, ele tá indo pra lá. Vou fazer mais uma pra vocês verem aqui. E aí a gente vai trabalhar por conta. Então, a primeira carreira novamente, tá? Que são borda, 6 tricôs. 6 tricôs. Agora, 2 juntos em meia. Toda a minha carreira em meia. Até o penúltimo ponto. Se vocês quiserem que esse espaço seja maior, também não tem problema, tá? Vocês podem fazer mais carreiras lisas e botar do tricô mais adiante. Também pode ser feito dessa forma. Aqui é só um detalhe. Então, cheguei no penúltimo ponto, vou levantar ali a perninha dele, faço o aumento, faço o ponto, passo o último sem fazer. Essa é a minha segunda carreira agora novamente, então o que eu vou fazer? Ela em meia, 30 pontos em meia, tá? 3. Vocês podem usar outro fio também, outra agulha. Aí só coloquem um pouquinho mais de ponto se vocês quiserem ela mais alta, né? Porque aqui ela vai ficar menor se vocês fizerem com um fio mais fino e uma agulha menor. Então, se preocupem
nessa medida também. Ah, como é que eu faço? A amostra é o único jeito, não temos outro. Tá? Então, os meus 6 últimos em tricô. Vou dar uma diquinha aqui pra vocês do seguinte, ó. Sempre entre uma carreira em tricô e a outra, que é a que tá aqui na minha agulha, ó, eu tenho 5 carreiras em meia, tá? Então, eu vou contar 5 carreiras e aí é a vez eu fazer de novo lá diferente, ó. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, tá? Conta 5 vezinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá na vez de fazer aquela que é em tricô novamente. E a gente vai fazer isso por toda a largura da cabeça, toda a largura da circunferência, tá? Eu vou trabalhar aqui e já volto com vocês para mostrar como tá ficando. Então, voltando aqui, vou fazer com vocês aqui a nossa última carreirinha e mostrar para vocês o tamanho que ficou e como a gente vai arrematar, tá? Então, a última carreira minha aqui, ela é toda em tricô. É uma peça bem fácil de fazer, tá? Depois que vocês entenderem. Tem gente que vai dizer, ah, Lisandra, nem é fácil. Vocês vão ver que ela não é difícil, não. É só vocês entenderem o processo. E vocês podem fazer outras peças com esse tipo de ponto também, que ele vai ficar legal. Vai ficar uma peça envesada, né? Dá pra fazer cachecol, dá pra fazer almofada, porque daí na hora de fechar ela não vai ficar envesada, é só o efeito dela envesado que vai acontecer. Que fica um efeito diferente, né? Vocês podem fazer com cores diferentes, isso aqui, esses espaços, então fica uma coisa bem legal. Aí é aquilo que eu digo de sempre usarem a criatividade e o bom gosto que vocês têm. Imagina uma almofada com essa linha aqui, só a parte do tricô aqui de outra cor, ó. E aqui colorido, ia ficar bem legal, né? Então agora vamos arrematar. Eu vou arrematar da barra pra cima, por quê? Porque eu preciso desse fio para fazer o miolinho aqui, daí eu desço costurando, tá? Então é um detalhezinho que vai fazer a diferença. Então eu vou fazer o meu primeiro ponto e os 6 primeiros eu vou arrematar em tricô. Então em tricô, cruzo por cima, o tricô. Eu garanto que vocês estão de olho na minha agulha, né? Eu garanto que vai chover de comentário para perguntar da minha agulha de tricô. Que agulha é essa, Lisandra? Essa agulha aqui eu não vi mais para vender, talvez tenha importada. Há um tempo atrás eu ganhei da Círculo, que era importada. Algumas eu comprei, eu tenho outras. São maravilhosas. Se vocês tiverem a oportunidade de usar, olha a ponta dela, ó. Ela é muito boa de trabalhar e ela tem luz na ponta. Agora eu tô sem pilha aqui, mas aí a gente acende a luzinha para trabalhar à noite. Então é muito legal. Agora terminei os 6 tricôs, vamos fazer os meia. Arrematando aqui. Os pontinhos. Eu quero as fotinhos depois, hein, gente? Vamos produzir e mandar fotos para deixar minhas redes sociais bem coloridas, mostrando que vocês estão produzindo lindas peças para o nosso inverno. Não só aqui no Brasil, Portugal também, que eu sei que me segue, e outros países por aí. Vamos mostrar o que tem de bonito por aí, gente. Quase no final. Devagarinho para não repuxar também, porque depois na hora de costurar complica, fica ruim, fica feio. E a gente não quer nada disso. A gente quer um trabalho bem bonitinho. Aqui eu usei um novelo, tá? Até fiquei com medo de faltar, mas vai sobrar um pedacinho ainda de fio. Quem gosta também de fazer, as meninas que gostam de usar flores, dá pra fazer uma florzinha de tricô, de crochê e colocar na boina, fica bem bonitinho. O modelinho que eu vi infantil tinha florzinha. Uma pérolazinha, ou fazer alguma coisa do tipo para deixar a tua peça exclusiva, com a tua cara, né? Que é bem legal também. O último.
E agora vamos ao acabamento. Cortar um pedaço. Puxar o material da mesa. Vou pegar um cortador aqui. Ops. Ó, sobrou ainda uns metrinhos. Agora a gente vai dar o nó. Vamos medir aqui para vocês verem com quanto ficou. Então, ela ficou com 25 centímetros de altura, tá? E, vamos ver aqui, 49 centímetros de largura, tá? Para um tamanho adulto, que não seja uma cabeça muito grande, ele deu bem certinho. Aqui no fio que eu cortei, eu vou colocar aquela minha agulhazinha de tapeçaria. E vou passar aqui, ó, por dentro dos meus pontos de borda. Então, eu entro num, saio no outro, entro no próximo, saio no outro. Como se fosse um alinhavo, tá? Ó. Vou puxando. Vou seguir isso aqui até o final. Entro num e saio no outro. Que é pra franzir a parte de cima da boina. Ela vai ficar bem franzidinha. Se ela ficar muitos pontos, vocês podem levantar os pontos na agulha e fazer aquele acabamento do gorro que eu ensinei nos outros vídeos de gorro, tá? Mas aqui não ficaram muitos, então dá pra fazer assim que ele fica mais francesinha. Aqui. Cuidem pra puxar com calma, devagar, pra não arrebentar o fio também, porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote e arrebenta o fio, né? Não é o que a gente quer fazer aqui. Aqui. E o último. Ó. A gente tenta apertar o mais que der, devagarinho, pra daí começar a costura. Aqui no início. Uma ideia também, se vocês quiserem, dá pra botar um botão aqui, dá pra botar uma pedrinha, daí vocês podem fechar aqui em cima também do jeito que vocês quiserem. E vamos costurar. Opa, faltou um aqui. Faltou um pontinho, vamos voltar. A gente também erra. Mais um. Se não fizer bem certinho aqui, a costura vai ficar feia. Então, vamos caprichar aqui nesse acabamento. Estamos ali agora no início. Ó, puxa bem. E vamos descer costurando. Aqui a gente não vai ter ponto de borda, então a gente tem que pegar um ponto de cada lado. Tá, aqui. Vamos pegar ali. Aqui é como se fosse costurar um ombro, alguma coisa do estilo que não tem ponto de borda. Mas é só ir pegando um ponto de cada lado. Quem não usa o ponto de borda sabe do que eu tô falando. Tá, pode dar uma puxadinha pra ver se o meio ficou bem fechadinho. E assim a gente vai até lá embaixo. Aqui. Ó, direito com direito, tá? Da mesma forma que eu costuro as outras peças. Ó, eu tô com meus dois direitos aqui me olhando, ó. Tá? Eu vou terminar aqui e a gente já mostra pra vocês o resultado. Terminei a nossa costura, ó, ela fica escondidinha aqui, ó, bem pertinho do ponto, né? E vamos arrematar os fiozinhos. Gente, dúvidas, por favor, não fiquem com elas.
Vamos compartilhar comigo essas dúvidas aí pra gente resolver, tá? Só mandar lá que eu respondo pra vocês. Depois faltou a colinha. E ela ficou assim, tá? Então, aqui abertinha. Vou mostrar infantil junto aqui pra vocês verem. Um fiozinho mais fininho, ó. Com a bandeira do Brasil. A mais fininha e aqui a maiorzinha. Não esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar para que a nossa rede fique cada vez maior. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por hoje. Tchau!